Esse domingo 26 de abril del ano 2026, eu quero falar sobre Salmo 62. Esse Salmo 62, e vou até me sentar, porque vou falar bastante. Pastor! E trago até duas Bíblias, não? Trago duas Bíblias pela dúvida, porque uma Bíblia só não me vai dar tanta... trago duas Bíblias, porque como já estava cá, e tem um linguagem um pouquinho diferente, e nos hace entender mais acerca do texto. Por aí vou ler o Salmo todo, realmente, porque são poucos versículos, não? Não está bem um predicador ler todo o texto, quando é muito grande, para não ocupar tanto tempo. Pero vamos lendo por parte, não? Esse é um Salmo de Davi, ou ao menos atribuído a ele, e por aí ele isso a executou, que era um dos músicos já para tocar, para expressar, não? O Salmo ele é uma expressão de los hombres hacia Deus, e muitas das vezes eu digo isso, não? A Bíblia não é solamente Deus falando a nós outros diretamente, sino às vezes é o homem falando a Deus, e isso habla a nós outros também. Como nos Salmos está expressando acá o problema do homem, não? Então, já que nós outros vivemos nesse mundo, onde há problemas, que é o que eu falava um pouco no começo, antes da predicação, vivemos num mundo onde há problemas, sem termos frio, sem termos calor, a economia vai mal, se vai mal vai afligir a todos, vai agarrar a todos. Todos nós outros temos problemas, inseguridade, problema econômico, social, emoções, não? No campo das emoções. E esse salmo nos vem recordar, esse salmo, inclusive, antes de eu predicar, eu busquei em meu canal, e eu já he predicado 7 vezes sobre esse salmo, em todos esses anos de canal. Não há uma predicação já de 2021, que eu prediquei até de dentro de minha casa. Aí vem Isabelita me pedir alguma coisa. Seguramente era chiquitita, não? Porque 2021 eu já tinha... Quantos anos tinha? 16, nasceu 4 anos. Claro, saindo da pandemia foi. Para você ver que eu não estava em casa, porque eu já estava trabalhando, porque estava jogo com ela não mais. E ela já vem, e aí já tenho que interromper o vídeo, não? Que ela já vem me pedir alguma coisa. E hace trair recordos, não? Que lindo. E então, eu já he predicado várias vezes, e por suposto, eu tomo uma parte de Salmo, porque o Salmo tem muitos versículos que falam muitas coisas profundas, cada versículo, e eu vou tomando partes por partes. Pero agora vou tentar predicar todo. O título da predicação é Só em Deus está minha seguridade. Porque o tema principal do que vou falar é essa seguridade, porque esse salmo nos recorda a ter essa verdadeira paz. E por algo Jesus Cristo disse: "Derro me paz a dor. Não dói como o mundo dá." Eu tenho que ter essa paz em meio ao problema, em meio ao caos, em meio à dificuldade. Isso, irmãos, é muito fácil prender esse botão acá. Prendo o botão acá, prende a tela, a luzezita, e empeço a falar. É muito fácil agarrar um microfone e começar a falar. É muito fácil começar a ler a Bíblia. Mira, tem que ter segurança. Que lindo, te pongo o meu gosto. A gente põe essas frases bonitas no Facebook. Pero vivi o que está escrito acá. Vivi dole, não? Porque vivi dole. Seguridade quando te estão bombardeando, seguridade quando te estão falando mal de vós, quando estão escarnecendo, quando estão haciendo algo e produzindo algo. A gente que nem dorme, não? A gente que nem dorme pensando no outro, é mal que pode ser al outro. A gente que realmente é mala, e não estou aqui para falar de pessoas, não, de situações, sino para falar desse Rei de Reis e Senhor dos Senhores que nos ha prometido: "Derro-me paz a doi, e não doi como o mundo dá." E esse salmo nos vem recordar essa verdadeira paz. Vamos começar a ler, que diz assim:
em Deus solamente. E acordem da palavra solamente, que acá nessa minha outra Bíblia, cá está dizendo solo. Essa Bíblia, uma está na versão Reina Valera 1960, lá que estou lendo agora, e a outra está na versão BTX. BTX diz solo, solo em Deus. E a Bíblia Reina Valera diz em Deus solamente. Ou seja, as duas estão falando no mesmo, não? Nada mais aí, puso voz passiva e voz ativa, não? É o câmbio de lugar, o sujeito, se está sofrendo uma ação ou se está recebendo uma ação. Em Deus solamente está a cajada, minha alma. E a cajada é quieta, que a BTX traduz como quieta. Por que só a Deus está quieta, minha alma? Por que, irmãos? E ele já dá a resposta, não? De ele vem-me salvação. Então, por que minha alma vai estar quieta? Em outro salmo ele diz que bueno é esperar em silêncio, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vivimos essa época onde gritamos, há tantos gritos, há tantas vozes, há tanta gente apontando, dando... Vivemos na época dos coaches, não? Nada de encontro aos coaches é nesse sentido do qual foram criados. Para que foi criado o coach? O coach foi criado, na verdade, está muito ligado à preparação física, ao desporte, a alcançar uma meta e um objetivo em algo. Pero aí, agora estamos vivendo a época dos coaches ontológicos que falam de ser, que falam de cristianismo, muitas das vezes, dentro do cristianismo, inclusive, vários pastores que eu tenho um amigo que é formado em coach ontológico. E aí está tirando um montão de frase agora na Instagram. Se vê que ele deve estar passando um problema, não? E quer exponendo sua vida aí. Não sei se é no matrimônio, não? Porque empieza a pôr foto sola, a gente empieza a falar sola, não? Eu não vou perguntar, não pergunto, eu oro por ele. Pero que feio, não? Que uno empieza a se exponer nas redes, empieza a tirar palácio, não sei o quê, que não ajuda, que fulano, que quando... Ou seja, vós não sou coach ontológico, ao menos não seja nem cristiano, porque cristiano já se dá conta que não é, e és um pastor, porque não és... Não estou criticando ele, eu critico essa situação, não estou falando dele, eu hablo de mim, hablo de vós, hablo de todos nós outros, não podemos quedar exponendo-nos dessa maneira. Quando temos o problema, que temos que ser primeiro Deus, depois vamos artar o problema. E também vamos ao pastor, se quer te falar com o pastor, se não é só o Deus, vós e Deus, e tentar te falar com o problema, se o problema for matrimônio, se o problema for trabalho, ou se o problema, em tentar não arreglar, e se não pode, bueno, suportar esse momento maluco que está passando, porque em um momento vai passar, algo vai passar, como na música que acabamos de cantar, não? Antes do teclado parar e do funcionar. Algo Deus vai ser, não? Algo Deus hará em nossas vidas, e é uma realidade, Deus vai ser algo. Agora, esse de ti vem-me salvação, solamente, ou só em ti, está quieta minha alma, isso habla muito de nós outros. Mira o que o Salmo está nos ensinando. E publicarás em evitel de tu porta todos os teus problemas. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Só em ti. Ou seja, não é para publicar no muro do Facebook todos os teus problemas. Ou não ponga nada, ou ponga coisa de bonita, ponga pabada, porque pabada é o mais lindo para poder reír, não? Me gusta a gente que compartilha os memes, as pabadas, porque é gracioso. Uno entra aí para querer, não, despejar a cabeça e daqui a pouco vem, que fulano, que Deus, se terminaram os misericordiosos, aí empieza a usar a Bíblia, não? É tão espiritual que empieza a usar. Se terminaram os misericordiosos, para um pouco, irmão, mandar palácio por aí, não haga isso. Vamos seguir lendo. Em ele, o quê? Em ele não, ele, está falando de Deus. Ele solamente, uma vez mais usa a palavra solamente. Escute, estou enfatizando. Sempre quando há uma repetição na Bíblia, não é por nada. A Bíblia foi um livro difícil de se escrever. Então, se eles não repetiam na palavra por nada. Quando há uma repetição no texto de alguma palavra,
isso não só na Bíblia, te estou ensinando a interpretar qualquer texto acadêmico, qualquer, é porque ele está reforçando a ideia de que ele está falando de isso, o que essa palavra apunta a o que ele quer dizer, que é o principal do texto. Então, se ele repite, ele solamente és mi roca. E essa coisa de confirmação está muito boa, não? Na neurociência hoje já é descoberto, já assim um rato, vou descobrindo isso. Teorias até antigas, que os filósofos já começavam a pensar, não? Tá bom o pensamento positivo, essa coisa do positivismo, de declarar que tudo que vai passar, isso é mentira. Pero ter uma reação positiva, ativa, por suposto, apoiada em Deus, isso é maravilhoso. Temos que ter, e é o que a Bíblia nos está ensinando acá, uma vez mais, não? Solo, acá a outra versão diz, solo ele é mi roca e mi salvação. Você habla lo mesmo. Solo Deus é mi roca e mi salvação. Por que ele está falando isso a ele? Porque ele estava passando um mau momento a cada dia. Não sabemos ao certo qual momento, se crê que acá é quando ele estava ungindo, esse salmo em particular, é quando ele estava ungindo de Absalão, mas não sabemos se era esse ou se era tantos outros problemas que passou Davi, não? Pero, que é a nossa salvação quando temos problemas? Muitas delas vezes nossa salvação que é? É confiar que vamos aprender na rádio cristiana e vamos receber uma palavra. Ou é confiar que fulano me vai pagar a plata que está devendo. Ou que o fornecedor tal, ou que meu chefe vai me dar um aumento. Ou que... Hermanos, não confiemos. Trabalhemos para que o chefe dê um aumento. Ou se estamos muito insatisfeitos em tentar buscar outro trabalho, não saia do trabalho, não. Antes busque outro. Buscar outro, está seguro que está no outro? Bueno, aí renunciar... Bueno, por suposto, vamos tentar melhorar de vida. Pero, minha segurança não está aí. Minha segurança está em Cristo. Está em saber. Quando eu sei, e quando habla cá, roca de minha salvação, e mirar que isso é um linguagem de há 1000 anos antes de Jesus, ao qual Jesus pensa e usa toda essa imagem de roca. Por quê? Porque Jesus já sabia de todos os textos do Antigo Testamento, não? E sabia a ideia que eles tinham acerca de roca. E que Jesus disse, eu sou essa roca qual estabeleci minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu sou essa roca que deu água no deserto, essa roca de salvação, essa roca que hace com que eu me plante aí, ponga minha estrutura, minha alicerce aí, não, meus cimentos aí, e não me mova, e não quer de mal, não? Aí começou a chover melhor, porque o pastor termina, como é que é? Termina quando termina a chuva, não? Assim, já dá tudo bem. Vamos seguir lendo. Nele solamente és mi roca e mi salvação, és mi refúgio, não resbalaré muito. Não resbalaré muito. Aunque em outro lugar diz, não resbalaré jamais. Inclusive, já é uma predicação minha, não resbalar jamais. Tem aí no meu canal, buscar a palavra, não resbalará jamais. E põe aí no meu canal, nessa búsqueda que vai encontrar. Eu já he predicado várias vezes. Que essa é a fórmula, nós outros queremos, não? 5 passos para uma vida de... Querer a fórmula mágica, que todo mundo gosta de la mágica, não? La mágica de la amistad, como mais light pone, não? La mágica de la gente gosta de mágica. Querer a aposta é essa. Como não resbalar nunca? É tendo Jesus como tu roca, a roca de tu salvação. Solamente nele está acajada minha alma, tranquila, serena, quieta, que é o 1. O 2, ele é a roca de minha salvação. O 3, ele hace esse clamor, não? Tem até uma pergunta, hasta quando? Hasta quando maquinareis contra um homem, tratando todos vós outros de aplastar-lhe, como parede desplomada e como cerca derribada?
Aí ele usa uma imagem muito comum, peculiar do dia destes, não? Que quiçá todavia há esse tipo de... Acá na cidade se há esse tipo de reboco em lugares muito humildes, não? Pero no campo é natural ver esse cercado aí, põe em barro, essa mescla aqui de barro, que é o que está dizendo acá. Em outra versão diz parede desplomada ou tapia ruinosa. Essa tapia, quer dizer, é uma espécie de cercado lleno de barro, vê? Que no campo hace lá. Acá na Argentina não hace? Sim que hace, não? Em Brasil hace. Essa casa de barro com parras, pasto, não? Pasto seco, e vai mesclando e se haciendo, e depois queda dura. Pero por que pararam com isso daí? Esse tipo de casa foi... Água cá, um parênteses na predicação, não tem nada a ver com a predicação, pero me vindo na memória esse dado de saúde, não? Da área de saúde biológica. Foi a maior incidência dele barbeiro, não? La bichuca, que traz o mal de Chaga, ele vive aí. Por isso, lugares que têm muita umidade e essas casas, no campo, havia muita incidência dessa enfermidade. E por isso começaram a ser as casas de material. Não? Bueno, isso à parte, vamos ver o texto. Não? O pastor tem que dizer a informação. Não? Que mania feia. Então, ele acá no versículo 13, ele expressa um pouco como estava a vida dele, não ruína, aplastado, não, como parede desplomada. O tipo estava passando um momento que realmente tu e eu, muitas das vezes passamos, porque somos seres humanos o quê? Normais. Qual de nós outros não passamos problemas difíceis? Por isso a predicação de hoje é para ter em Deus a segurança em meio a esses problemas difíceis. Versículo 4. Solamente, ele repite, solamente consultam para arrojar-lhe de sua grandeza, amam a mentira, com sua boca bendizem, pero maldizem em seu coração. E acá ele usa solamente, está usando solamente, pero agora está falando algo negativo, não? De lo que haciam contra ele. E às vezes em nossas vidas nos passa isso também, que contra nós outros maquinam mal, hablam mal. Eu não estou falando, porque esse tipo de predicação, às vezes não me gusta de fazer. Por quê? Esse tipo de predicação não, esse tipo de predicação me gusta ser e está certo. Eu estou falando nessas partes onde empieza a falar muito o que está passando com uno, porque é gente que se acha muito vítima, e ele que é, na verdade, o tóxico e o malo e o maldito. E usa esses textos bíblicos para apoiar-se, não, porque estavam de contra mim, não, porque... que difícil, não é? Tratar com gente assim. E, bueno, o pastor é pastor e trata com todo tipo de pessoa, não? É difícil tratar com gente que a tudo a ele passa. Hermana, eu não sou melhor que eu sou de Rio de Janeiro, não? Como diz. Eu não sou melhor. A mim também me passa coisa mal. A mim me passa mais mal que vó. Vó não vai me vencer nisso, não? A gente que queda disputando quem é pior. Parar um pouquinho. E maquinam contra mim, todo mal. Pero no caso, cada salmo, e como eu disse na introdução, eles salmo muitas das vezes é el hombre hablando a Deus. E nos ensina também que a esse homem que está hablando a Deus e pedindo e clamando dessa maneira, lhe passou algo também que cotidianamente passa a minha voz, o quê? Amam a mentira, não? Consultam para arranjar sua grandeza, com sua boca bendizem, pero maldizem com seu coração. Não? Ou seja, essas indiferenças e esses desamores, desencantos que passam a todos nós outros, passou o salmista e passa a todos nós outros. E é isso que está falando o Salmo. E que Deus nos está falando com tudo isso? Nos está falando que, irritos, tranquilo, eu venci o mundo, assim da maneira que eu venci o mundo, ustedes vão vencer ao mundo também, vão vencer estes que fingem que são buenos. Isso passa muito, parece que é um salmo de crente, só cá, de cristiano, porque passa muito em nas igrejas, ou em uma família cristiana, aí famílias que são muito cristãs, graças a Deus a minha não é
É até lindo que tenha macumbeiro, que tenha hechiceiro, que tenha o outro, como é que é? Buda, como é que é essa coisa? Budista, o outro. Cada um, o outro já não sabe mais o que vai cambiando de religião. Às vezes é até bom, porque não há tanta mentira e não há tanta desgraça em uma família. E às vezes a família cristiana, que deveria não ser unidos, ter amor, predicar a verdade, isso passa, é muito normal que passe. Com sua boca bem dizem, pero em seu coração maldizem. Alma minha, o importante é nossa decisão perante todo esse problema que passamos. Versículo 5. Alma minha, em Deus, alma minha, em Deus solamente, que passa, repousa, porque dele és minha esperança. Só em Deus aquieta, alma minha, porque dele procede minha esperança. Diz outra versão. Então, vocês, o que Deus nos está ensinando hoje? Hermanos, o básico, o mínimo do básico do que sempre devemos entender de parte de Deus. Está passando problema? Como lá a canção que cantamos aqui, não? Está sofrendo a lábia, tá? Eu sempre sinto essa canção porque é uma realidade. Está passando um problema, está muito mal, está dolendo. Pero espera em Deus. Por suposto, esse espera em Deus não é eu que dá parado. Deus me vai bendezer, porque o pastor diz, porque a palavra de Deus diz, eu confesso, eu decreto e vou que dá parado. Não. Mientras espera em Deus, trabalha, estuda, comercializa, compra, vende, não? Vive. Mientras eu vivo, eu espero em Deus, porque somente nele repousa a minha esperança. E essa coisa de esperança, não? Já não... A esperança é a última que morre, não? Nós outros temos dito. Pero na vida cristiana, às vezes, a esperança é a única que se morre, parece. Porque quantos desesperançosos, não? Quantos cristianos desesperançosos? Nós outros podemos passar problema, como diz o Pablo na Filipenses. Não sei ser muito pobre, mendigo, passar necessidade, hambre praticamente, pero também sei ter muita guita, que ele também foi um tipo muito rico e teve muita guita. Em tudo dou graças. Ou seja, a Bíblia nos dá tanto parâmetro, pero às vezes no cristianismo nós outros só queremos viver, glória a Deus, aleluia, não? Já em Brasil temos um dito, que é até gracioso, porque na oração do Padre Nosso, como diz, venga a nós outro tu reino, haga tu voluntad. E nós outros dizemos já em Brasil, a gente quer só venga tu reino. Eu quero que venga o reino, pero não quero haga tu voluntad. Não queremos haga tu voluntad. Ai, pastor, pero a vontade de Deus é que já passa esse problema que já está passando. Não é a vontade de Deus. O teu problema pode ser fruto de tu burrada, fruto de laburada de outro, fruto de buradas antiguas, ou pode ser simplesmente acaso. Não passou nada. Foi algo externo e de repente se enfermou, caíste. Pode ser qualquer coisa, porque qualquer coisa também passa. Não? Os cristianos todos querem que dar coação, reação, a lei da sembra da cosecha, que por suposto existe, pero querem que dar tendo uma explicação para tudo, irmão. O que está passando na tua vida não tem explicação às vezes. Está passando porque está passando. E a avó te toca viver esse momento mal, e o outro também. E o outro não. E o outro toca um montão de bendição. Deus ama mais o outro, tem filhos preferidos? Não. Foi porque a avó é a melhor guerreira, não. Tampouco essas babadas. Tampouco essas babadas me gustam, né? Porque tampouco, se é para passar solo de graça, eu não quero ser melhor guerreiro, não. Eu quero estar tranquilo, não? Pero Deus nos permite que todos esses problemas nos passem para que nossa fé aumente. Como nossa fé vai aumentar se não for assim? Digam-me, vocês que têm a aposta, então, sim. Porque a Bíblia diz que as tribulações, os problemas, Santiago dizendo, não estranheis que as tribulações, os problemas, como se algo muito raro estivesse passando. Não estranhem no que está passando. Em ele solamente és-me roca, versículo 6, em minha salvação és-me refúgio, não resbalarei. Ele reforça essa ideia. Em Deus está minha salvação e minha glória.
em Deus está mi roca forte e mi refúgio. Quantas vezes ele está falando? Porque, irmãos, no momento de prova, de tribulação, de problema, temos que acessar essa autoafirmação em nossas vidas. Temos que pensar, falar nas outras palavras positivas e não focar no negativo. Não estou falando o evangelho dessa de confissão positiva, de Kenneth Hagin, de todas essas mulheres principalmente, não, como é que é? Ana Mendes, essa Gessém tem. Não estou falando esses evangelhos mentirosos que essas predicam. Não, por favor, se escutem essas, já saquem de sua playlist, por favor. Não escutem, não? Que até hablam uma ou duas coisas boas e corretas, pero depois mesclam toda, depois vão metendo tudo aí junto com a coisa boa, metendo envidia, sempre o outro tem envidia, já viu? Bueno, isso é muito peculiar de ser, como é que é, latino-americano. E o centro-americano pior, não? O centro-americano tem mais essa coisa de que me envidiaram, gualítio, porque como são mais afrodescendentes, essa coisa traqueram do continente africano e também duas coisas passam, o continente africano e a crendice católica dos europeus. Então, se essa mescla quedou muito forte, o paganismo e as crenças de que alguém me está sendo um gualítio, por isso que minha vida... Não, tua vida está passando problema muitas delas vezes. Analisa a tua vida. Vós estudaste quando era ninho, quando tua mamãe mandou? Eu me enojo comigo mesmo, se eu tiver estudado. Se eu tiver estudado, tem um montão de professores que é mais jovem que eu. Se eu tiver estudado música de antes, não? Seria eu o professor agora. Eu digo de conservatório, eu dou classe de música também. Eu já estou falando a um nível de verdade, não? Então, muitas delas coisas que nós outros nos vai mal ou que temos problema, mas fruto de nossa mala decisão. Tomamos todas as malas decisões da vida, depois queremos atribuir a Deus, ao vizinho, ao diabo. Como o vizinho logra, construiu a casa, e eu não logro. Por quê? Foram minhas decisões, ou de dois unas, eu quero do cajado, ou assumo a responsabilidade e tento melhorar. Ou então você também me dou conta de que sabe, meu vizinho também construiu uma casa mais bonita. Por quê? Porque ele teve mais oportunidades que eu não tive. Eu tenho muito claro isso em minha vida. Muito claro. Eu tenho amigos que são muito ricos e não compito com nadie. Eu compito, a única pessoa que tenho que competir é comigo mesmo. De ser um ser humano melhor cada dia. Porque a realidade do outro não é a minha realidade. Não foi minha realidade. Então, se armou o despelote aí, não? Joíba, tá? Como é que é? Eles já estavam tão quietitos, Joíba até elogiar. Aí, pastor, não pode elogiar na igreja. Todo lá vem, o pastor elogia na igreja, os irmãos empeçam a faltar, empeçam a luz problema. Joíba elogiá-los, porque eu vi estavam tão quietitos, a hora se desplomou todo. Vamos tomar água e trair lá logo. Porque eu já tenho sede também. Justo Iba tomar. Vamos seguir lejando. Então, se ele vai reforçando essa ideia, e é tão importante, muitas graças, reforçar essa ideia em nossas vidas, de que Ele é a minha salvação, Ele é a minha roca, e já estou terminando. Esperar nele todo o tempo, ó pueblos, derramar delante dele vosso coração, Deus és nosso refúgio. E paro por acá legendo, depois se querem seguir legendo, ele exalta a misericórdia de Deus nesses últimos versículos. Pero eu quero ler também acá um pouco de umas palavras, e com isso termino como é que é? Concordância com... como é que é? Dicionário... Comentário de um comentarista, inclusive da Bíblia Diário Vivi, que diz assim: Davi expressou seus sentimentos a Deus e logo reafirmou sua fé, que é basicamente tudo que estou falando acá. A oração pode liberar nossas tensões em momentos de estresse emocional. Confiar em Deus, isso acá que está escrito acá, esse comentário é antigo, e a neurociência nos últimos 10 anos pudo comprovar isso de uma maneira muito correta e científica, de que se você peça a orar, confiando, que vai melhorar um montão, não? Confiar em Deus como nossa roca, salvação e fortaleza cambiará por completo nossa vida, nossa visão da vida. Já não nos escravizará ao ressentimento
hacia outros quando nos danhem. Quando descansamos na fortaleza de Deus, nada nos poderá comover. Eu poderia predicar, esse salmo tem várias facetas acá, que eu poderia agarrar só um versículo, por falar dessa coisa de danho que o outro, não? Podia montar a predicação aí. Pero com essas palavras quero terminar. Nos sentimos tentados a valorar as pessoas em base às riquezas, ao poder ou ao prestígio. Incluso podemos pensar que quem os possuem é um avançado de verdade na vida. Pero antes da escala de Deus, essas pessoas são menos que nada. É isso que ele expressa, não? Já mais no final, no versículo 12. Então, que pode inclinar a balança quando Deus nos pesa? Confiar em Deus e obrar para Ele. Não é isso que, porque o último versículo diz, não? Tu já, ó Senhor, é a misericórdia, porque tu pagarás a cada um conforme a sua obra. Vai pôr em la balança a Deus e vai pesar a obra de cada um, não? Riqueza, honor, poder e prestígio não añade nada a nosso valor ante os olhos de Deus. Pero el trabalho fiel que hacemos para Ele, sim, tem validez. É isso que Deus quer que hagamos, trabalhemos para Ele cada dia mais e trabalhar em fé, em esperança, em amor. Basicamente, esse é o mensagem de hoje. O tema central que é essa segurança, essa esperança que genera essa segurança em Deus. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, que podamos entendê-la, interiorizá-la, para não pecar contra Ti, para experimentar viver uma vida boa, plena, justa e maravilhosa, llena de bendições em Ti. Só te damos glória, graças e honor por Tuas misericórdias e por tudo que Tu haces em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais a manter esse equilíbrio de fé, de amor, de esperança em Ti e de estarmos tranquilos em Ti, porque Tu eres esse Deus de nossa salvação. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém.